Olá, tudo bem? Hoje eu voltei para contar mais uma história que eu considero relevante e importante para a gente compreender melhor todo o contexto da história dos talentos, como ele surgiu, o que motivou o desejo do Don Clifton, que criou inicialmente, né, essa pesquisa pela Gallup, que é o dono da Gallup, que já faleceu. E tem uma história dele muito legal que está nesse livro aqui, Seu Balde Está Cheio, é um livro bem antigo, e que ele conta que um dia, há muito tempo atrás, ele teve contato com um psiquiatra americano, que o nome dele eu anotei aqui é William Mayer. E esse psiquiatra, ele atendeu soldados americanos, olha só que interessante, que ficaram presos durante a guerra num campo de concentração norte-coreano. Esse campo de concentração tinha algumas características, né, que o próprio William contou, que eram um pouco peculiares. Olha que interessante, não tinha arame farpado, os soldados não ficavam necessariamente armados o tempo todo, eles não sofriam torturas físicas. E, por incrível que pareça, os soldados praticamente não fugiam desse lugar. Então, como é que uma pessoa pode ficar num campo de concentração quase livre e não sair de lá, ficar presa? Então, que tipo de prisão era essa se não era física? Era psicológica, era psíquica, era de ordem emocional. E o Don Clifton ficou muito interessado em descobrir como é que seria possível a gente prender as pessoas apenas pela mente. E aí o psiquiatra contou as atrocidades que eles faziam, e em especial ele trouxe 4 elementos que eram características de uma arma extremamente perigosa de se usar e que você pode destruir uma pessoa. Então eu queria compartilhar isso aqui com vocês porque isso me chama a atenção. São 4 elementos que eu marquei aqui. O primeiro é a delação que eles usavam. Então, tinha lá os 1.000 e poucos soldados americanos, aí o norte-coreano chegava e dizia: olha, se algum amigo teu americano fizer alguma coisa, vem e me conta, que eu te dou depois um cigarro, você ganha uma bebida ou algum privilégio. Pode confiar em mim você pode confiar, nele não. E aí o soldado, para poder ganhar algum benefício, alguma coisa, começava a delatar o seu parceiro, né, de nação e de grupo, né, porque eles pertenciam ao time dos soldados americanos. E aí você pensa como que isso é corrosivo, né, para as relações, porque se eu não posso confiar no meu colega que é do meu time, e qualquer coisa de errada que ele fizer, eu vou lá e vou delatar, vou fazer um comentário, vou contar para um superior alguma coisa, eu vou minando a base dessas relações e tornando muito frágil o processo de confiar em alguém. Então, se eu não confio em você, eu me enfraqueço, não me fortaleço. Então, essa era uma estratégia extremamente utilizada pelos soldados norte-coreanos para minar a base dos americanos. A segunda coisa que eles faziam era a autocrítica. Olha que coisa absurda. Uma vez por dia, eles reuniam todos os soldados americanos numa sala e eles tinham que ir para frente do palco, um por um, lá na frente, contar as atrocidades que eles tinham feito. Do tipo assim: eu podia, durante a guerra, ter evitado matar crianças, mas eu matei mesmo assim. Já estava passando na minha frente, eu fui lá e metralhei. Aí vinha um outro e contava mais uma barbaridade que tinha feito. E aí, dia após dia, eles iam contando o quanto eles eram perversos. E você imagina você estar sentado todo dia com aquela lavagem cerebral te dizendo: o ser humano não vale nada, hein? Não confia porque ninguém presta. Então, eles foram desacreditando na humanidade e em si próprios. Então, essa autocrítica, quando ela é muito, muito, muito severa, ela também acaba espelhando no outro. Se eu sou crítico comigo e acho que eu não valho nada, o que será que eu vou pensar a seu respeito? Então, a segunda estratégia, depois da delação, era a autocrítica. A terceira estratégia era a ruptura da lealdade com os líderes e a pátria. E eles criavam mecanismos das pessoas não confiarem mais nos seus líderes, né? E aí tem um episódio que ele conta no livro que diz que eles estavam perto de um campo de arroz todo submerso na água e um dos soldados americanos estava com sede. E quando ele foi beber a água, o chefe dele falou assim: não bebe dessa água porque ela está contaminada, nós não temos resistência biológica física para beber essa água e não passar mal e morrer. Aí o soldado olhou para o capitão e falou assim: você não manda em mim, você não é mais meu capitão, nós não estamos nos Estados Unidos e eu faço o que eu quiser. Ele foi lá, bebeu a água e depois morreu. Então,
essa coisa de minar a confiança no seu líder era uma estratagema muito forte dos soldados norte-coreanos para fragilizar aquele corpo de soldados, né, que poderiam estar unidos e vencer essa batalha de outra maneira. E por último, eles inviabilizavam qualquer apoio positivo. Daí eu fiquei bastante impressionada com isso. Então, assim, supondo que se chegasse uma carta, uma notícia, o seu filho nasceu, que era uma notícia legal. Eles não deixavam essa notícia legal chegar no soldado. No entanto, se a notícia fosse ruim, seu filho morreu, nossa casa pegou fogo, eu estou te deixando, estou te abandonando, aí eles faziam questão que essas notícias ruins chegassem até esses soldados. Qual que é a consequência disso? Eles foram gradativamente aplicando essas técnicas de tortura psicológica e esses soldados foram perdendo o desejo de viver, o desejo de lutar pela vida, até de querer fugir daquele lugar e ir para um lugar melhor. Quando acabou a guerra e a Cruz Vermelha veio resgatar esses soldados, eles disseram, olha, felizmente a gente salvou vocês e tal, passa a mão no telefone e liga para alguém da tua família, alguém que você queira. Eles estavam tão embotados, deprimidos e angustiados naquela posição que eles se encontravam, que eles diziam, vou ligar para quem? Eu não vou avisar ninguém, ninguém mais me importa. Vários deles, inclusive, morreram sentadinhos na cama, enrolados no cobertor, mas não porque se mataram, porque desistiram de viver. Olha que coisa surreal. Isso impacta a gente, óbvio, né? Mas o Don Clifton, escutando essa história do psiquiatra, ele falou assim, mas meu Deus, a gente pode, então, se focar nos pontos fracos de uma pessoa, se a gente for muito crítico com ela, se a gente trouxer muitas informações pessimistas, enfim, a gente pode levar uma pessoa até a morte. É isso que eu estou entendendo? E o psiquiatra disse sim, é isso. Aí, o Don Clifton perguntou, e será que o inverso é verdadeiro? E se a gente focar no que as pessoas têm de melhor? E se a gente valorizar aquilo que de fato importa? E se a gente conseguir preencher essa pessoa com mais notícias interessantes? Será que a gente consegue reverter e fazer essa pessoa ter mais energia, mais felicidade, alegria? E aí surgiu a pesquisa da Gallup. Então, eles começaram a pesquisar aqueles 33 milhões de pessoas, porque eles queriam ver, vale mais a pena a gente criticar e dar feedback dos pontos fracos de alguém, ou a gente olhar para aquilo que nós temos natural e de melhor e tentar elevar a potência disso. Não é legal saber disso? Mas o mais interessante ainda é que eles usam uma comparação, é por isso que ele fala o seu balde está cheio, tem até um baldezinho aqui desenhado, né? Porque a ideia é o seguinte, imagina que esse balde, ele é um recipiente, metaforicamente falando, que está aqui no nosso peito, e as nossas emoções são o conteúdo que estão dentro desse balde. Quando eu vou pegar uma caneta aqui e fazer de conta que é uma concha, tá? Aquelas conchas de pegar sopa, feijão, pegar líquido. Quando você pega uma concha dessa e você pega um líquido de fora e coloca dentro desse balde, você está enchendo esse balde. Metaforicamente, isso seria o quê? Você fazer um elogio, você acentuar um talento que uma pessoa tem. Cada vez que você se aproxima de alguém e é mais positivo, mais assertivo, adequado e tenta elevar a pessoa, é como se você viesse com a sua concha e preenchesse mais esse espaço emocional e, por sua vez, psíquico, ajudando a pessoa a crescer, avançar, se engajar. O inverso é verdadeiro. Se você vai lá e dá uma conchada e tira líquido do balde, seria como isso? Critica alguém o tempo todo, fala que essa pessoa não é capaz de resolver as questões e foca no que ela tem de pior, de mais negativo o tempo todo. Aí você vai conseguir destruir essa pessoa. Então, isso me chamou muita atenção, porque a gente tem um jeito de avaliar as pessoas muito subjetivo, de fazer avaliações de desempenho. É meio que na direção do vento, assim, está ventando para lá e tal. Ele melhorou a liderança, ou ele está mais participativo nas reuniões, ou a comunicação dele está mais assertiva, como se você pudesse levar a pessoa do céu para o inferno, ou vice-versa, sem elementos factíveis para a comprovação dessas coisas. E nós tendemos a forçar muito nesses feedbacks negativos, achando que a gente vai ajudar uma pessoa a chegar onde a gente precisa. Todo mundo precisa, de fato, ter orientação para melhorar. Mas a gente pode olhar por uma outra perspectiva, que é o seguinte, aquilo que eu tenho que melhorar pode ser melhorado a partir do que eu tenho de melhor?
Então, como é que eu uso as ferramentas que eu tenho, a minha natureza, o meu jeito de ser para resolver aquelas coisas que não estão tão legais assim, percebe? Então, essa história, para mim, ela faz muito, muito sentido. Entender o que motivou essa pesquisa mundial de tamanha relevância e entender que a natureza da gente, no final das contas, nós não somos racionais, nós somos seres bastante emocionais. E você vê isso quando você vai para uma discussão, para uma briga, para um conflito, e você não vê tanta racionalidade na mesa, na conversa. Você vê mais jogos emocionais e, enfim, e as pessoas perdendo o eixo e equilíbrio. Quando a gente entende mais dessa mecânica, a gente pode ser muito mais assertivo na nossa forma de nos posicionar com as pessoas. Então vamos encher o baldinho das pessoas e sem lisonja, sem papo mole, conversa fiada. Não é disso que eu estou falando, é com honestidade. Se tiver algo para elogiar, elogia. Se é uma planilha bem feita e te ajudou em alguma coisa, comenta, pô, que legal essa planilha que você fez, cara. Pô, obrigada, hein? Você resolveu aquela questão na reunião para mim, você... Beleza, me ajudou pra caramba. Não custa. E quando você faz isso, você está preenchendo emocionalmente alguém e ajudando essa pessoa a lidar melhor com o seu dia, com a sua vida, com o seu tempo e com as cargas emocionais que tem. Então eu deixo aqui hoje esse insight para a gente pensar e queria que você comentasse comigo sobre esse vídeo se você acha que isso faz sentido ou não, né? Essa coisa de olhar mais para os pontos fortes das pessoas do que para os fracos. E quanto que a gente pode, de fato, adoecer alguém ou desestimular, desanimar e até deprimir, levando a casos aos extremos, se nós focarmos apenas no que a pessoa faz de errado e faz de pior. Eu vou adorar saber o que você pensa, tá bom? Fiquem bem, até o nosso próximo episódio dessa série sobre talentos e tantos outros vídeos sobre vida e carreira. Um abraço forte para vocês e até mais.